Pega o componente desse, o componente daquele, daqui a pouco a gente não está representando absolutamente nada. Eu me perdi porque eu coloquei produto na frente de marca, eu fiquei aficionada em algumas regras daquela, se você quer fazer, nananã, faça isso e faça mais aquilo, e você tem que fazer desse jeito. E se me dizem, sabe como eu funciono, né? Eu faço. Então, eu paguei muito para ver, sabe? O que eu hoje consigo, através da metodologia, trazer para as pessoas, que é poder refletir de fato o que você quer, que caminho você tem que perseguir, o caminho está na atitude, mas o caminho está na paciência e investir certo. Coerência e consistência. Coerência e consistência. Coerência, consistência, congruência, né? É isso aí. E eu queria saber o que tu estava sentindo, o que tu estava pensando, o que estava acontecendo ao teu redor quando você viu, eu quero saber com o que eu vou sentir, quando você viu que a tua marca era desejada, quando a tua hora, da noite para o dia, saiu de X e foi para XYZ vezes 3, o que estava acontecendo? Porque eu sinto assim, é meu isso, é de muitas pessoas. Quando chega essa hora, o que está acontecendo? Eu acho que tem um certo despertar de olhar para trás e olhar para a história, né? A gente geralmente não olha. É uma sensação que todos nós temos como profissionais, assim, de estar no meio da floresta e só enxerga árvores. Então, eu tenho ensinado para as pessoas assim, tu precisa em algum momento te olhar em perspectiva. É como se saísse do corpo e se enxergar de cima. Entender como ciclo de vida de produto, né? Todos os produtos têm um ciclo de vida, um ciclo de introdução, um ciclo de maturidade, um ciclo de reposicionamento, um ciclo de perpetuação, se for o caso para marcas famosas. Então, eu preciso me compreender, me olhar com distanciamento e entender em que ponto eu estou e o que eu represento. E a gente encontra isso dentro da própria história. Então, a tua pergunta, de certa forma, diz assim, em que momento deu que eu entendia isso? Bom, eu fiz letras francês-português, por estranhamente, né, isso, muito jovem. Eu fiz depois pós-graduação em literatura brasileira e só depois eu fui fazer marketing. Mas a minha vida inteira foi trabalhando com marcas. De certa forma, tem um momento da vida que tu olha e pensa o seguinte, os meus alunos na universidade ficavam pensando, mas professor, o senhor não fez comunicação e dá aula de comunicação? E pode parecer totalmente estranho fazer letras, né? Eu vivo de ler, eu vivo de escrever, eu vivo de falar e vivo de aplicar. É storytelling puro. Então, isso me ajudou muito na comunicação. E eu faço planejamento de marcas corporativas. Um planejamento, Fernanda, em essência, é uma contação de histórias. Eu faço pesquisas de mercado, complexa para grandes grupos, interpreto essas pesquisas, entendo a posição da empresa hoje, planejo a empresa para o futuro, e, de certa forma, eu preciso defender isso em 100 lâminas. Isso é uma história que tem razões, que tem defesa, que tem viés para poder levar algum caminho. Então, de certa forma, olhando para a vida em retrospectiva, eu trabalho com contação de histórias, se for o caso, desde o início. Porque planejamento estratégico é isso, para empresas ou para pessoas. Então, em algum momento, eu olhei para a vida, que foi lá pelos 40 anos, e poder entender uma trajetória que parecia totalmente confusa. Trabalhou em jornal, fez serigrafia, teve gráfica, foi diretor de arte, teve agência, trabalha planejando. Se tu olhar essas coisas, todas elas estão entendidas. Aí tu entendeu, aqui estava a minha razão até agora. E eu diria, Fernanda, que a KeyJump, que é a empresa que eu tenho que planeja marcas de pessoas, de empresas, tem hoje quase 15 anos, e eu nunca prospectei nenhuma empresa. E não passei fome nesse meio tempo. Sempre termino um trabalho, tem vários outros trabalhos me esperando, e eu acho que é dessa construção de marca, onde eu não precisei bater na porta de ninguém e dizer, olha, eu sou importante para ti, vem. Mas é uma construção da vida, que não é de agora, esses últimos 10 anos, mas tem 25 anos para trás, de coerência e consistência com aquilo que eu faço, com aquilo que eu represento.
Então, o trabalho vem. Mas chegou um ponto que você conseguiu enxergar. Isso tem a ver com maturidade e vivência. Tem a ver com maturidade, com vivência, com a experiência, com aprender, inclusive, com as tuas cicatrizes, com teus tombos, com os meus fracassos, que não foram poucos. Né? Olhar, eu fiz um vídeo, acho que ontem sobre isso, sobre o valor dessas cicatrizes. Sobre o valor, a gente pode ter duas opções na vida. Eu tive muitos fracassos, muitos tombos, muitas quedas, muitas reinvenções. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade como jornaleiro no mercado público em Porto Alegre, aos domingos no Zafari da Bordini, né, entregava jornal. Eu fui office boy. Office boy é um motoboy sem moto, para quem é jovem, tá? Pegava ônibus, tá? Hoje todo mundo conhece, era um office boy. E eu fiz muitas coisas, tá? E tive muitos fracassos. Mas a gente só tem duas saídas na vida, eu acho. Olhar para os fracassos e criar um câncer, guardar no peito essa dor do meu fracasso, da vida que não me deu oportunidade, fui traído, não me compreendiam, e ficar com um amargor desgraçado dentro do peito e morrer de câncer, ou a gente compreender a beleza dessas cicatrizes e transformar esse valor para as nossas vidas. As grandes marcas corporativas do mundo que a gente ama tiveram grandes quedas. Isso aí. A Apple, que é uma das maiores empresas do mundo, que passou a casa de $1 trilhão, quase quebrou quando o Steve Jobs saiu. O presidente foi despedido, o fundador foi despedido, a empresa quase quebrou nos Estados Unidos até a volta dele. Então, essa queda é a jornada do herói, né? É ir lá no fundo do poço, reencontrar o elixir e voltar, e a beleza de voltar. A Harley Davidson quase quebrou nos Estados Unidos, é uma marca mítica. Todas as grandes marcas fizeram das suas cicatrizes o valor da sua história. Das suas cicatrizes, o valor da sua história. Da unicidade, da singularidade, daquela cicatriz que só tu tem. E eu falo também da beleza de quem já caiu e conseguiu se levantar.